tarefa aqui é passar um pouquinho para vocês a nossa experiência com BIM. Meu nome é Miriam Adora, eu sou arquiteta, tenho uma empresa que faz coordenação, compatibilização, projeto de vedações. A gente trabalha em BIM desde 2007 e é sediada em São Paulo. Enfim, temos essa tarefa aí. Também sou coordenadora, já fui coordenadora há muito tempo do Grupo BIM das BEA São Paulo. Hoje eu sou membro desse grupo, continuamos trabalhando, e também sou coordenadora da Comissão BIM do CAU São Paulo. Tá? Sou conselheira eleita e trabalho nessa comissão. Vou falar um pouquinho para vocês dessa experiência nossa com coordenação e compatibilização, na fase de projeto e o uso do BIM para isso. Tá? Deixa eu ver só como é que é assim. Tá. É uma temática, esse evento aqui, ele é preparatório para o IA Rio 2020. Está nesse subtema que é mudanças e emergências, onde ele fala mudanças tecnológicas, mudanças no mundo contemporâneo. Tá? Então, só quis aí localizar, porque, como é um evento preparatório, a gente está marcando aí onde que está se encaixando essas temáticas, até para o pessoal se preparar para os próximos apresentação de trabalho, enfim, para o congresso. Bom, então a gente vai contar a história desse projeto que mudou de processo. Então, essa daí sou eu. Os créditos desse desenho vão para minha filha, ela é cineasta de animação. E, em 1989, eu trabalhava em obra, mesa de luz, na prancheta, tudo que quem trabalhou nessa época acompanhou, né? Completamente bidimensional. De lá para cá, muitas coisas vêm mudando. Então, a gente vem mudando o nosso hábito de andar de táxi, de hotelaria, de se hospedar, de pedir comida, enfim, até de tirar foto, falar no telefone, tudo isso. Né? Então, no nosso setor de arquitetura, construção e engenharia também não é diferente. Então, todas as mudanças vêm acontecendo, a digitalização da sociedade desde 2007. Muito pouco tempo, né? A gente tem o iPhone, que revolucionou a nossa forma de se relacionar com o telefone, com todas as funções que esse smartphone trouxe para a gente, não só ele, como outras marcas também. E o BIM, como é que ele se insere nesse contexto? Isso não é, na nossa área também, isso não é diferente. Então, do mesmo jeito que a gente tem essas mudanças na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, do exercício profissional, a gente também vai enfrentar esse tipo de mudança. Então, a gente tem os computadores também exponencialmente mudando a sua capacidade de armazenagem. Né? Então, antes você tinha computadores gigantes para armazenar uma quantidade de dados. Hoje, num microcomputador, ou num micro pendrive, você consegue armazenar uma quantidade gigantesca de dados. Isso é muito importante também para a mudança dos patamares tecnológicos e digitais desse trabalho. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como é que esse processo mudou, o que é a diferença de geometria e objeto, e essas três palavrinhas. Tá? Então, muitas vezes o pessoal fala, a gente trabalha com BIM, mas o que é BIM? Né? Se você não tiver colaboração, interoperabilidade e parametria, você não tem BIM. Então, essas três palavrinhas aí, a gente vai dar um overview no que é isso daí e passar um pouco para vocês essa parte de um caso aí de um prédio que a gente está fazendo no escritório, como é que a gente fez essa parte da coordenação e compatibilização. Então, só resgatando um pouco como é que era antes, a gente tinha um processo de trabalho completamente fragmentado. Então, a gente tinha toda a parte de projetos, sejam todos os projetistas que a gente interage dia a dia aí no nosso exercício profissional, arquitetura, estrutura hidráulica e elétrica, cada um fazendo no seu silo. Né? Aí você manda tudo isso para um orçamentista, que vai fazer o planejamento, que vai fazer a quantificação, e tudo separado. Então, um monte de problemas de revisões, com um monte de problemas de informações sempre fragmentadas. Tá?
essa informação não está concentrada, e o fato dela não estar concentrada, ela traz uma série de prejuízos para o nosso trabalho, tanto falando em termos de revisão, quanto em termos de encontrar essa informação, quanto em termos de trabalhar realmente a informação. Então, a gente tem que avançar, e um projeto a obra é tridimensional e essa informação é bidimensional. Então, esse é o grande avanço aí também de uma informação digitalizada e de um processo BIM. E só para exemplificar, né, se você tem que fazer um retrofit, hoje a gente tem a busca aí da volta para o centro, então muitos retrofits, e já aconteceu com a gente, você tem que buscar informações de um prédio de 1970, 50 anos atrás, não é tanto tempo assim. Onde estão essas informações? Elas estão completamente desestruturadas, se é que elas existem, né? E elas não estão concentradas num só lugar, num só modelo, e elas também não são digitais, né? Então, o processo foi mudando e chegamos, né, aí nos dias de hoje. Então, no meu caso, como já falei para vocês, desde 2007 a gente vem estudando e implementando o BIM, a gente já trabalha com isso há 12 anos. Isso, a gente não é autoral, né? A gente tem um escritório aqui autoral. A gente faz toda essa parte, digamos, tecnológica do exercício da arquitetura, sempre ao lado dos escritórios de arquitetura e sempre colaborando com eles, tá? Nunca interferindo no projeto, nem modificando o projeto. Então, isso a gente já vem trabalhando. A empresa tem 26 anos, né, de existência, a gente vem trabalhando nisso com os arquitetos. Esse processo do bidimensional para o tridimensional, ele busca uma digitalização. Não dá para você fazer BIM na mesa do bar, como a gente costumava a fazer, desenhar um projetinho para o seu amigo ali, pegar um guardanapo e tal. Então, ele demanda digitalização, ele demanda algumas ferramentas que a gente vai ver aí para frente. Tá? Toda essa parte desse processo de mudança, essa parte do digital é um avanço. Então, a gente realmente tem que buscar esse avanço, tem que buscar as ferramentas que são o suporte para a gente fazer o desenvolvimento desse trabalho. Tá? Então, entrando um pouquinho aí nesses conceitos, né, o que é a grande pulo do gato e a mudança desse bidimensional para o tridimensional. Então, a gente está falando de geometria quando a gente fala do bidimensional. Então, a gente tinha planta, corte, fachada, você faz tudo separado e você tem que ficar puxando informações de uma planta para um corte, para uma fachada, muda uma coisa, você tem que ir lá e ficar controlando todo esse tipo de informação que é geométrica, ela não é voltada para o objeto. Então, quem já trabalha com software BIM aqui sabe que o próprio software ele já vai ter o objeto linkado nele. Então, você não está trabalhando mais com duas linhas representando uma parede, sim a parede. Você está trabalhando com a janela, com a esquadria, com a cobertura. E isso que a gente chama de informação do objeto. E quando você coloca esse objeto, todo tipo de informação você pode colocar lá. Informação de tempo, de planejamento, de custo, de material, de norma, né, de tudo que você quiser. Então, essa parte do BIM, que é a parte mais importante, a parte que realmente tem a alavancagem, aí, o avanço do trabalho. Porque o B é o building, é o objeto que você vai construir, né? O modeling é o modelo, é o desenho, é o formato desse edifício, também a gestão desse trabalho, mas o mais importante mesmo em todo esse processo é o I, a informação que você está colocando ali, toda concentrada dentro desse modelo. Então, só para ilustrar, né, a gente já tem normas de BIM no Brasil. A primeira norma foi a 12.006, 2010. A gente acompanhou, através das BE, a gente acompanhou um comitê de norma, o desenvolvimento. E essa 15965, ela tem 7 partes, hoje tem 4 partes já publicadas. Tá? Todas elas estão vinculadas à estruturação
do conceito agora esqueci da classificação do objeto, isso, da classificação do objeto. Obrigada. Bom, então, quando a gente fala em BIM, a gente não está falando, estamos comprando um software na prateleira e fazendo um trabalho tridimensional e dizendo que está fazendo em BIM. É um processo de produção, atualização dessa informação contínua durante todo o ciclo de vida. Hoje a gente está falando aqui dessa fase de projeto. Meus colegas também vão falar mais da fase de projeto, mas ela sempre pode ser avançada para a fase de planejamento, construção, obra e pós-obra. Então, a gente fala que a gente faz BIM do dia que a gente compra o terreno até o dia que a gente finaliza. Meu colega está falando 10 minutos, eu vou ter que dar uma super acelerada aqui. Todo mundo usa essa informação, então, durante todo esse ciclo de vida da edificação, tá? E explora através desse trabalho de colaboração. Isso, obviamente, vai impactar uma série de coisas no nosso exercício profissional, desde o fluxo de projeto, do nosso cronograma de projeto. Talvez a gente não comece a não ter mais etapas, né, tão definidas, né, como estudo preliminar de projeto, projeto executivo, liberado para obra, tá? Demanda maior informação dos nossos contratantes, maiores informações para a gente começar o start do modelo já correto e não ficar postergando essas informações. Então, demanda mais trabalho nas fases iniciais do nosso trabalho de arquiteto. Então, é muito importante entender isso, né? É uma simulação digital da obra, por isso que a gente precisa de toda essa ferramental de base, e a gente está simulando tridimensionalmente uma obra. Então, o que é muito importante, todo mundo saber essas 3 palavrinhas que eu coloquei no começo, e que BIM também é um processo de trabalho, não é simplesmente um software, falar, você faz em BIM? Faço. Qual é o software que você faz? Não, tem que ter todo esse ambiente aí de trabalho para que a gente tenha BIM. Tá? Só que ele depende dessas tecnologias, como ele é digital, realmente ele vai depender dessas tecnologias. E o que não é BIM? Né? Então, aqui eu coloquei um sketch, só para exemplificar. Hoje a gente já tem o SketchUp Pro, que faz algum link com ferramentais, mas só 3D não é BIM. E também modelos que não são paramétricos. Não adianta você ter um modelo tridimensional, que ele não une todas as funções e você não consegue alterar automaticamente todas essas facetas do tridimensional. Tá? Então, essas 3 palavrinhas que eu falei para vocês no começo, colaboração, interoperabilidade e parametrização, são necessárias e imprescindíveis para a gente ter BIM. Você quer tirar foto? Então, só rapidamente, né? Isso são conceitos. Os conceitos a gente tem muita profundidade aí de trabalho. Então, interoperabilidade é essa capacidade que a gente tem dos softwares se conversarem. Os softwares são muitos. Hoje a gente tem mais de 200 softwares que falam a linguagem do BIM, que é o AFC. Tá? Então, a impressora é um dos maiores exemplos disso, quando você pode enviar um arquivo PDF, um arquivo Word, qualquer tipo de arquivo, ela imprime. Né? Então, o arquivo AFC é mais ou menos isso, que é o nosso arquivo que a gente conversa entre todos os softwares BIM. Tá? Então, a gente tem que ter essa interoperabilidade de forma que a gente possa fazer esse trabalho com os nossos players no mercado. Então, antes a gente tinha somente uma extensão, que era a DWG, e hoje a gente vai trabalhar com mais de 200 extensões. Então, como é que você vai realmente trafegar essas informações, juntar esses modelos com essas extensões diferentes? Então, só através dessa interoperabilidade. Tá? Essa entidade Build Smart, a gente vai falar um monte de conceitos, às vezes vocês não sabem ou podem não ter ouvido falar ainda. É importante vocês depois irem atrás, pesquisar na internet, porque são coisas que a gente tem que estar sempre estudando e refrescando a nossa mente. Essa entidade aqui coordena todos esses trabalhos da UFC, tá? E é uma entidade sem fins lucrativos, internacional, e que faz todo esse trabalho, vamos dizer, da impressora, né? de juntar todos os dados dos softwares para que eles sejam intercomunicáveis.
A segunda palavrinha é parametrização, né? Então, aqui uma coisa muito simples, uma parede, ela tem altura, largura, profundidade, espessura. Cada vez que eu mudo a espessura ou qualquer dimensão dessa parede, ela automaticamente vai mudar em todas as outras instâncias que estão ligadas naquele modelo, seja corte, fachada, quantitativo, planejamento, custo, tal. Então, isso que a gente chama de parametrização. Fora as formas mais complexas, onde você tem hoje já softwares mais complexos de modelagem e parametrizando todo esse trabalho de formas mais complexas. Então, e a última palavrinha, colaboração, tenho 5 minutos só, ainda tenho que apresentar o que a gente está fazendo. Processo colaborativo versus o processo tradicional. Então, a gente tem um processo tradicional, todo mundo passando arquitetura para estrutura para hidráulica, hidráulica para elétrica e assim por diante. E no processo colaborativo, onde a gente tem um repositório e todos estão trabalhando nesse modelo de uma forma contínua, como se fosse uma engenharia contínua. Ainda não estamos nesse ponto aqui de todos trabalharem com workshare, todo mundo trabalhando junto, mas estamos caminhando para isso e temos sempre que pensar que temos que avançar. Tá? Então, hoje, como é que o processo de trabalho da colaboração em BIM é feito, né? Então, ainda nós temos arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica na parte de projeto, fazendo seus modelos separadamente, e, através da interoperabilidade, a gente constrói um modelo que a gente chama de federado. A gente junta todos esses modelos para que ele seja federado, ou seja, para que a gente possa analisar ele de uma forma conjunta, analisar todas as interferências, compatibilidades, incompatibilidades e assim por diante. Essa é basicamente a estrutura do nosso processo de trabalho. Tá? Aí eu vou apresentar aí rapidamente esse case desse prédio, um edifício residencial de quase 33 mil metros quadrados, onde todos os projetistas trabalharam em BIM. Então, é muito importante, quando você vai ser contratado, saber do seu contratante que uso que ele vai fazer do BIM. Né? Nesse projeto, nós fizemos 3 usos do BIM, que foi a parte de compatibilização, visualização. Então, a pessoa fala, mas visualização é muito pouco, tal. Parece bobo, mas quando você coloca projetos, tira caneta, tira todos os utensílios que a gente está acostumado, as pessoas realmente têm um baque aí de diferenciação de trabalho, de processo de trabalho. E a parte de revisão de projeto. Quando a gente começa esse trabalho, tem que colocar as regras do jogo. Então, sempre a gente tem que ter o plano de execução BIM. Esse plano de execução BIM é tudo o que a gente vai fazer naquele trabalho, quais são os padrões da modelagem, como que vão ser as diretrizes para essa modelagem, o nível de desenvolvimento dos modelos, como é que a gente vai comunicar todos esses arquivos, que é a interoperabilidade, que softwares que a gente vai usar e que versão desses softwares que vão ser utilizadas. Então, todas essas regras do jogo, elas são concentradas nesse documento. Tá? Nesse prédio, como o prédio era muito grande, a gente fez uma setorização da modelagem. Isso é a setorização dos arquivos. Por quê? Porque se os arquivos começam a ficar muito grandes, então são arquivos de 500, 600, 700 mega, você começa a ter muita dificuldade de trafegar com esses arquivos. Fazer upload, download e nos repositórios de arquivo, que ainda estão sendo utilizados modelos tradicionais, né, que a gente utilizava com 2D, o pessoal ainda tenta dar uma forçada de barra, só que em bem pouco tempo não vai dar mais para usar. Então, a gente vai ter que mudar para ferramentas de colaboração mais sofisticadas, que vão trabalhar com arquivos mais pesados. Tá? Então, fica mais ou menos assim, fica estranho, fica estranho, tal, mas esse é o nosso ferramental de trabalho, é assim que a gente trabalha, com os arquivos separados, e depois a gente junta tudo naquele modelo federado. Tá? Então, o modelo federado, ele nesse prédio aqui, como vocês podem ver, isso aqui é o ar-condicionado. O pessoal do ar-condicionado não respeitou as diretrizes do modelo do plano de execução BIM e modelou todo o prédio. Então, quando a gente junta, a gente pode juntar só parte do modelo, a gente pode juntar o modelo como um todo. Tá?
Então, esses objetivos, como eu passei para vocês, têm que estar muito claros, né? Porque fazer uma biblioteca, fazer um modelo que vai ser extraído quantitativo é uma, fazer uma biblioteca para um modelo que vai ser feito detecção de interferências é outra, tá? E os níveis de detalhamento e de desenvolvimento dessas bibliotecas são completamente diferentes. Então, por isso que a gente tem que ter muito claro qual que é esse uso do BIM, determinar o nosso processo de trabalho, né? Então, todo mundo tem que trabalhar em meio digital, todo mundo tem que trabalhar em processos paramétricos, saber como que é esse formato da colaboração, e tudo isso tem que estar muito bem escrito dentro daquele nosso plano de execução BIM. Então, aqui foi feita a modelagem das especialidades pelos projetistas específicos. Isso daí todos foram feitos pelo meu escritório, porque esses projetistas não queriam fazer nem decoração, piso estrutural, fundação, paisagismo, modelagem do terreno. Então, a gente fez toda essa parte e juntamos tudo, né, em várias etapas. Então, o modelo federado não é feito uma vez só. Ele é feito de acordo com os dados de entrada dos outros modelos. A gente federa, faz toda a compatibilização, faz o relatório, devolve essas informações projetistas no estado nativo. Eles vão fazer essa revisão e depois a gente vai continuar esse ciclo. Então, que a gente chama de ciclo de compatibilização BIM. Tá? Então, checagem de todo tipo de interferência, que vocês já devem ver, tomada de decisão em projeto, isso é super importante, né? Porque muitas vezes o pessoal contrata empresas que fazem a clash, né? Não gosto dessa palavra, e como é que a pessoa entrega lá um relatório 3.027 clashes, tá? E o que eu faço com isso? Não acabou meu tempo. O que eu faço com isso? Só mais 2 minutinhos para concluir. Eu tenho que... Esse projeto, por exemplo, a gente tinha um problema com o sprinkler. Era um projeto que só ia entregar o sprinkler, o ar-condicionado o cliente ia colocar depois, e a gente detectou, durante a execução do modelo, que o cliente ia ter uma série de problemas e com a rede de sprinkler que trabalha pressurizada. Então, a gente, junto com um projetista de hidráulica, que fez todo esse trabalho do sprinkler, mudamos toda a rede do sprinkler de forma a liberar esse espaço. Então, não é só falar para ele, olha, tem um clash aqui, tem um problema aqui de uma interferência, mas sim mostrar quais são os caminhos projetuais para essa tomada de decisão em projeto. Tá? Bom, nosso processo de trabalho, aí, quando a gente faz essa parte do arquivo federado, a gente trabalha com esse arquivo que chama BIM Collaboration Format, que é um BCF. Isso daí também é um arquivo dentro desse processo de colaboração. Tá? Então, a gente faz o modelo federado, a gente faz todas esses communications, onde a gente identifica toda essa parte da compatibilização dentro do modelo BIM, e eu tenho que devolver essa informação para o projetista que está no software nativo. Então, como é que eu faço isso? Eu faço através desse arquivo BCF. Tá? Nesse projeto, a gente utilizou um processo de colaboração, como eu falei para vocês, que chama BIM Collab. Tá? Existem vários tipos de ferramentas que fazem isso. Então, a gente coloca todos esses arquivos que são BCFs, eles vão comunicar com os arquivos nativos, eles falam com a Graphisoft, com ArchiCAD, falam com Revit, falam com ACA, falam com vários softwares que a gente tem no mercado. E, no caso desse projeto, a gente estava trabalhando com esses softwares, o projetista recebe esse arquivo vai direto para o software dele, para o lugar onde está o problema. Tá? Então, esse aqui é o ciclo completo. Então, software nativo, AFC, compatibilização, BCF, volta para o software nativo. Tá? Então, só para exemplificar, o BCF, onde você identifica, por exemplo, um problema na caixa d'água, o seu modelo é grande, você não vai ficar tentando achar onde está o óleo do problema. Esse arquivo BCF ele faz exatamente isso. Quando você joga esse arquivo com essa comunicação do problema, ele vai exatamente para o lugar no seu software nativo. Tá?
e funciona muito bem isso com os softwares nativos. E aí, todo tipo de relatório, pode ser Excel, pode ser dentro do Bencolab e assim por diante. Infraestrutura de trabalho, que a gente também começa a mudar. Então, em vez de a gente ter mesas, todo mundo debruçado em cima da mesa, né, a gente começa a ter estruturas. Ah, mas eu não tenho isso, Miriam, não sei o quê, não importa. Né? Você pode fazer isso de uma maneira precária na obra, como a gente fez aqui, ou evoluir para estruturas mais complexas de trabalho, colaborativo, todos trabalhando em conjunto, tal. Bom, isso aqui é só uma descrição desse fluxo de trabalho. Meu tempo já está mais do que esgotado, então estou caminhando aí para a gente finalizar. E o mais importante, então, dentro desse projeto que mudou de processo, né? Então, caminhando da geometria, do 2D, para um processo digital de trabalho, é principalmente uma mudança de cultura. Então, a gente tem que mudar a cultura dos nossos contratantes, dos contratantes públicos, das formas de licitação pública, dos nossos escritórios, do nosso trabalho do dia a dia. Né? Então, realmente, é uma mudança bastante grande e chega a ser disruptiva, né? Da forma como a gente vinha trabalhando e como é que a gente tem que evoluir aí. Com todas essas coisas benfeitorias e qualidades que trazem aí, né? Qualificações, então, confiabilidade no processo de trabalho, de projeto, de tomada de decisão, diminuição da latência, enfim. E envolvimento e participação maior aí de todos, tá? No processo. Bom, rapidamente era isso que eu tinha aí para passar para vocês. Deixo aí meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar alguma mensagem, a gente está aí para responder. Obrigada. Bom dia, gente. Primeiro, obrigado pela presença. Agradeço também a organização do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos pelo convite. Agradecer a Miriam pela excelente apresentação, trazendo os conceitos, que vão ajudar também a entender um pouco do nosso processo. Agradecer aqui a presença do meu mestre, o Edilson, está aqui na plateia, foi meu professor e me ajudou muito a entrar nesse mundo. Eu sou cofundador da XP Brasil. Nós somos uma empresa hoje de projetos. Iniciamos com projetos de arquitetura e, ao decorrer de aproximadamente 12 anos, a gente identificou oportunidades no mercado de desenvolver projetos de forma integrada, associando outras disciplinas, né? Como a Miriam falou, a gente já teve a oportunidade também de trabalhar com essa parte de integração e checagem de projetos, só que a gente percebeu e entendeu que a gente precisava dar um passo adiante, e, em vez de ficar só trabalhando com projetos de colegas, a gente tinha a oportunidade de trabalhar nos nossos próprios projetos e oferecer ao mercado um produto já integrado. A gente percebeu, na fala da Miriam e no exercício, que nas fases iniciais a gente tem grandes oportunidades de ganhos dentro do processo de todos os projetos, né? Então, o método de trabalho integrado favorece que, nessas etapas iniciais, a gente possa trabalhar o conceito e, com isso, ter ganhos a longo prazo. Uma imagem clássica que relata quando faltou conceito ou documentação adequada. Né? Dentro do nosso projeto, a gente sempre busca trabalhar identificando o problema, trabalhar o cenário, fazendo análise desse problema, usar simulações apoiadas nos softwares, ou seja, nessa tecnologia, para, com isso, desenhar um cenário mais adequado ao desenvolvimento da nossa atividade.
Aqui, como é de certo modo repetitivo, a gente traz uma ilustração do processo tradicional, sequencial, né? A gente adotou o processo de equipe multidisciplinar simultânea, onde dentro do nosso escritório a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos de civis, arquitetos não, desculpa, engenheiros civis, engenheiros eletricistas e engenheiro estrutural da parte de metálica, principalmente. Hoje a gente atende no mercado, basicamente, empresas do varejo que têm uma demanda de projeto muito rápido, então isso exige que as decisões sejam rápidas. Então fez com que a gente trabalhasse para desenvolver essa equipe multidisciplinar. Aqui é uma ilustração de quando a gente trabalhou esse processo de compatibilização. Esse exemplo foi o exemplo de um protótipo, de uma cozinha, por exemplo. O BIM, a gente consegue trabalhar em todas as escalas. Esse aqui é um projeto de incorporação de um edifício lá em Fortaleza, na qual a gente também trabalhou projetos de vedações. E, para isso, a gente precisou, por exemplo, na época, modelar a parte das instalações para encontrar os melhores arranjos das alvenarias. Tá? Um dia, chegando na obra, fazendo essa vivência de campo, o engenheiro da obra disse, não, vamos fazer 4 apartamentos modelos para chegar na situação ideal. Aí eu falei, espera aí, gente, a gente está trabalhando um processo que tem essas ferramentas que fazem com que a gente consiga economizar todo esse trabalho, então vamos usar isso. Então, a gente passou 2 dias lá dentro da obra com a equipe de instalações e aí conseguimos chegar nessas soluções. Né? A gente, por exemplo, junto com a equipe de obra, sugeriu fazer novas descidas, favorecendo o melhor encaminhamento e a melhor solução das instalações de manutenção, inclusive, né? Buscando ter um resultado e um retorno econômico durante todo o ciclo da edificação. Aqui a gente já traz, como a Miriam também falou, dentro desse processo, a gente chega no 3D, e com isso a gente consegue fazer a simulação da construção virtual. Aqui é um trabalho de um grande edifício, que a gente identificou, por exemplo, o clash aí da parte das instalações elétricas com o sistema de ar-condicionado. Parte elétrica, de novo, com o sistema de ar-condicionado. Esse aqui já foi um trabalho bem recente nosso. Foi um trabalho muito interessante, desenvolvido aí para Arcos Dourados. A gente fez o protótipo BIM para o McDonald's, que hoje está sendo utilizado como referência na dinâmica deles. Só que aqui a gente trabalhou o ciclo todo de projetos, né? A gente recebeu um projeto básico inicial e começou a trabalhar as diretrizes. E aqui a gente traz um exemplo. Por exemplo, quando a gente começou a se debruçar sobre o projeto, a gente identificou oportunidades de melhoria. Que, por exemplo, no modelo inicial, os banheiros estavam num setor mais distante da área onde chega, por exemplo, a rede de esgoto. Isso ia provocar com que o restaurante tivesse que ter um piso elevado dentro da cozinha, de aproximadamente 30 centímetros, para conseguir dar o caimento necessário para a saída de esgoto. Rapidamente, a gente conseguiu elaborar uma nova solução, já que nós éramos os profissionais responsáveis por todas as disciplinas, e mostrar para o cliente que a gente conseguia fazer uma parede hidráulica, concentrando todas as instalações e evitando, por exemplo, que tivesse a necessidade de piso elevado. Isso trouxe rapidez para a execução da obra e redução de custos, além de, a longo prazo, evitar acidentes, por exemplo, dentro da cozinha, devido ao desnível que ia demandar rampa, coisa desse tipo. E aí a gente pode explorar melhor a representação de software. Né? Por ser uma ferramenta paramétrica tridimensional, a gente passou a levar para o cliente um número maior de informação do que um método tradicional.
por exemplo, apresentar a visão do instalador. A gente tem observado, em obras de projetos nossos que estão em execução, que há uma redução drástica do número de erros em obra e da perda de material. Hoje, a gente tem trabalhado com algumas empresas na perspectiva de desenvolver o projeto específico de instalação de cada segmento do prédio. E também extrair os quantitativos. Esse é um outro projeto que foi muito empolgante para a gente. É um data center lá em Fortaleza, que faz a ligação de cabos submarinos do Brasil com a África e com os Estados Unidos. Esse foi um projeto intercontinental. A gente trabalhou com um arquiteto português e um grupo de engenheiros de Luxemburgo. Parte deles foram para Fortaleza acompanhar a obra. E aqui a gente ficou responsável pela compatibilização de todas as disciplinas e trabalhar principalmente a infraestrutura, ou seja, tudo que ficava abaixo do nível de piso do empreendimento. Aqui, o grande objetivo, como a Miriam falou, dentro do BIM, a gente precisa estabelecer quais são os nossos objetivos, para, a partir disso, a gente definir a estratégia e conseguir chegar nesse ponto. Aqui, a gente precisava fazer a compatibilização, principalmente da chegada dos cabos, que tem uma série de especificações para a entrada dentro do edifício. Além disso, a gente tinha que pensar, por exemplo, esse edifício está alocado numa área de duna, próximo à praia, então o sistema de drenagem era muito específico. E a área do data center, onde ficam os computadores, tem que ser estanque. Então, tudo isso foi simulado dentro da etapa de projeto. Foram 2 sites, foram desenvolvidos em aproximadamente 2 anos de projeto. O projeto não se restringiu à etapa de elaboração, mas também a gente acompanhou a obra. Os 2 equipamentos hoje estão implantados em operação. Aqui a gente traz... Isso aqui foi essencial. Imagine que, num trabalho tradicional, a gente ia ter as plantas. Só que, num projeto de instalações, a gente quase nunca encontra isso aqui. São os níveis de passagem dessas infraestruturas. E a gente se utilizou da ferramenta para gerar um detalhe específico e um nível de precisão quase que milimétrica para a passagem dessas infraestruturas. Esse já é um trabalho bem recente, desenvolvido esse ano. A gente foi responsável pela modelagem e compatibilização em BIM de todos os sistemas prediais especiais do aeroporto de Fortaleza, um projeto que ganhou o prêmio BIM esse ano, do Sinduscom. E aqui a gente tenta ilustrar toda essa complexidade, mas também mostra que tudo isso é possível, né? É possível, sim, a gente lidar com o trabalho dessa monta. Para vocês terem ideia, e aí eu trago a experiência, relato para vocês por que a gente adotou o BIM há 12 anos atrás. Quando a gente iniciou o escritório, a equipe era muito reduzida e a gente tinha necessidade de produção. A gente adotou o BIM porque ele ia dar essa produção para a gente. Nesse caso, é um case, eu acho. A gente desenvolveu esse projeto em 2 meses, com a equipe de 4 pessoas. O programa estabelecido pelo cliente tinha um tempo, em dado momento, e aí tem a questão do gerenciamento envolvido. Em dado momento, a gente estava atrasado, mas, com correções de caminho, a gente conseguiu entregar o trabalho com 3 dias de antecedência.
Não posso dar muitos detalhes, dada o sigilo do próprio empreendimento. E aqui a gente traz um trabalho desenvolvido desde o início pela nossa empresa. É um trabalho para a indústria de uma estação de tratamento de água, que a gente não eliminou os nossos métodos tradicionais. Embora adote toda essa tecnologia, a gente continua desenhando à mão para fazer com que a gente experimente o espaço, tenha uma concepção do trabalho como um todo. Nesse caso, a gente adotou, por exemplo, ferramentas digitais. A gente utiliza o iPad para fazer isso e tem uma boa flow de trabalho, né, um bom troca de informação com os próprios softwares. Aqui a gente traz uma simulação inicial da intervenção de reforma. Nesse projeto, a gente conseguiu simular algumas intervenções para a tomada de decisão do cliente do que seria a melhor abordagem, para o desenvolvimento da obra e o custo-benefício. Esse projeto também ele trata da adequação dessa estação de tratamento de água à norma internacional antibioterrorista, para que essa empresa possa fazer exportação de alimentos. E durante a simulação e interação com a equipe de manutenção da empresa, a gente chegou a alguns ganhos, que aqui a gente consegue ilustrar. Por exemplo, sem uma daquelas caixas d'água que está ali, essa indústria precisava parar 4 dias no ano. E com a análise do fluxo de trabalho deles, ou seja, a presença do projetista, do arquiteto e dos engenheiros, com olhar no objetivo final, a gente conseguiu mostrar para a empresa que o projeto gerava ganho para eles, né? A gente mostrou que necessitava de uma redundância. E, com isso, a fábrica não precisou parar mais 4 dias. Aqui, representando o nível de documentação que a gente consegue chegar. Cara crachá. Os silos anteriores. Tudo isso foi feita a modelagem de como estava no local, já que é uma reforma, uma obra de reforma e ampliação. E a gente precisava conciliar a intervenção com essas estruturas existentes. O bom é que essas informações hoje fazem parte do arcabouço de informações da fábrica. A gente continua hoje trabalhando nessa fábrica, dada a necessidade deles de fazer a manutenção e o acompanhamento permanente das atividades, né? Novamente, esse trabalho teve uma área que foi muito complicada. A gente tinha uma área muito reduzida para a intervenção, por exemplo, aqui no projeto de combate a incêndio. Tudo isso... Tá cortando. São 12 bombas de pressurização para todos os sistemas e mais 4 bombas só para o sistema de incêndio. Tinha uma necessidade de análise da manutenibilidade, né? Ou seja, da operação dessas máquinas dentro de um do pequeno espaço. E a gente conseguiu, através das simulações, desenvolver um encaminhamento mais adequado. A gente, hoje, leva para o cliente, tenta levar mais informação. Se vocês lerem esse QR Code, ele leva diretamente para esse projeto. Ele está sendo usado no canteiro, ele está sendo usado para manutenção, e vocês conseguem visualizar essa mesma imagem que está na tela no celular de vocês. Ali não passou, era um pequeno vídeo. Aqui o modelo todo integrado. Esse projeto, todos os projetos foram desenvolvidos dentro da nossa empresa, por essa equipe multidisciplinar.
Os quantitativos que foram extraídos para a licitação da obra foram feitos a partir do modelo e hoje essas informações estão sendo utilizadas para a manutenção dos equipamentos. É a intenção dessa empresa, hoje, do Grupo M. Dias Branco, está presente em todo o Brasil, acho que inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Todos os projetos eles contratam em BIM hoje, e eles têm já o sistema deles de contratação e entrega, e eles adotaram por conta de facilitar todo o processo dele de manutenção das fábricas e também de preparação para evoluções, né, para novas reformas, coisas desse tipo. Por último, eu queria mostrar um vídeo, tem que passar lá, bem rapidinho. Dentro desse processo, a gente vai conseguindo desenvolver a tecnologia ou a apropriação dela em função das oportunidades, né? E aqui a gente está trabalhando com a ferramenta da Autodesk, o Dynamo, utilizando para fazer, por exemplo, o pré-dimensionamento de todo o sistema de água fria do prédio. A gente utiliza isso para ganhar tempo. O Dynamo tem servido para a gente, principalmente nessas atividades que são repetitivas, né, usando a parametrização como um auxílio no desenvolvimento dos projetos. Pode adiantar um pouco? A gente faz a verificação de todo o sistema. Isso o computador está pensando, mas ele não pensa só. Para isso, antes, a gente teve que raciocinar e desenvolver toda a linguagem de programação para que isso se replique e seja aplicado dentro do modelo. E, a partir daí, ele já faz o pré-dimensionamento, o relatório, a checagem de todo o sistema, o redimensionamento, substituição de peças incorretas, né, e a extração de quantitativos. Hoje, a gente tem utilizado, fora da parte hidráulica, a gente também tem desenvolvido isso. Para a arquitetura, a gente não, devido ao tempo, não dava para mostrar tudo, mas em loteamentos, a gente utiliza essas ferramentas para fazer simulações de abordagem do terreno e também dentro dos nossos processos de projeto elétrico, para fazer toda a parte repetitiva de dimensionamento e documentação do edifício. Pode passar um pouco. Ok. Enfim, obrigado a todos. Espero ter contribuído com a presença de vocês. Então tá, bom dia, pessoal. Tá com... Perfeito. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é André Landini, eu sou arquiteto da Ideon Arquitetura e eu, junto com a... Eu sou a Cristine Beck, também sócia da Ideon Arquitetura. E, bom, nós dois a gente veio aqui trazer uma pequena amostra do nosso trabalho, do que a gente está desenvolvendo com o BIM. Nós dois somos os BIM managers do nosso escritório, nós cuidamos de toda essa parte de gestão de projetos e toda a questão relacionada com processos e com BIM dentro do escritório. E a gente faz uma brincadeira aqui, mas, na verdade, a gente vê que cada vez mais é extremamente importante a presença de um BIM manager num escritório de arquitetura. Não só no escritório de arquitetura, mas como numa incorporação, numa construtora, num escritório de engenharia,
né? Porque realmente a gente precisa de pessoas focando suas energias para conseguir fazer com que o escritório alcance o nível de maturidade BIM desejado. Bom, nós estamos aqui, a gente sempre fala, a gente vem aqui representando o pessoal da Ideon Arquitetura, então estamos nós dois aqui, mas a gente representa toda essa equipe ali, que é uma equipe grande, que está todo mundo focado em desenvolver projetos de arquitetura. Talvez seja eu. Acho que é tu. Vou vir mais para cá. Isso, então, representando essa galera aqui, a gente vem falar um pouquinho do nosso processo da Ideon Arquitetura. A Ideon Arquitetura está fazendo 15 anos esse ano, fez, né, 15 anos, e é um escritório que, desde 2011, implementou BIM. Não sei quem é. E a gente vem, desde 2011, então, trazendo todos esses processos para dentro do escritório. E a gente resolveu trazer aqui, a gente já sabia o que mais ou menos os colegas iam falar, e a gente pensou de trazer uma coisa um pouquinho diferente e mostrar todo esse desenvolvimento que a gente teve. Porque quando a gente implementou BIM, em 2011, nós éramos quase que sozinhos, né? A gente tinha aqui o colega Brentano, tinha implementado mais ou menos na mesma época, mas em questão assim de interoperabilidade entre os outros, né, projetistas complementares, entre as outras disciplinas, foi um momento meio solo, assim. Né? Então, agora que a gente está vendo assim, as construtoras entendendo o que é BIM, os projetistas complementares entendendo o que era BIM, então a gente trouxe um pouquinho do nosso processo desde o começo. Bom, aqui a gente tem a ideia em números, então a gente sempre acha legal trazer números, que a gente acha que uma apresentação com números parece mais certa. Parece uma coisa mais séria. É sério, a gente tem porcentagens, tem números. Então, a gente está desde 2011 trabalhando 100% em BIM no escritório, e isso foi uma coisa muito importante para a migração lá dentro da Ideia 1, que quando a gente migrou para o BIM, a gente migrou o escritório 100%, então não teve voltar atrás, não tem projetos que estão em BIM, projetos que não estão em BIM, o escritório inteiro trabalha dentro do mesmo sistema, dentro de um mesmo processo, e com as mesmas ferramentas. Isso, e na verdade foi uma coisa bem forte, né, lá dentro, que teve um momento que assim, tinha equipes que estavam com os projetos novos entrando em BIM, e tinha outras equipes que estavam finalizando o que já tinha lá em 2D. E teve um momento no escritório que agora chegou, não tem mais querer correr para ir para o 2D, que né, era o tipo de software que a gente estava acostumado desde a faculdade, né? Então, realmente, a gente desinstalou de todos os computadores, foi uma coisa bem drástica, assim, tipo, não tem mais volta, a gente tem que entrar no BIM, e deu. Então, por isso que a gente fala com muito orgulho que desde então, desde a implementação, a gente é 100% BIM. E nesse meio tempo, a gente tinha aquele número ali, a gente já projetou mais de 1 milhão e 500 mil metros quadrados de projetos em BIM. Bom, e o que a gente vem trazer hoje para falar um pouquinho para vocês, na verdade, na verdade, um case que ele é bem grande. E a gente trouxe, antes de apresentar ele, a gente trouxe esse símbolo do Open BIM. Vocês já ouviram falar sobre Open BIM? Na verdade, o Open BIM, a gente é muito... como poderia dizer assim, fanático, quase. A gente gosta de falar muito sobre Open BIM, porque é muito legal que o pessoal trouxe assim, entre a interoperabilidade, né, entre os softwares. É muito importante que todos os softwares estejam realmente abertos a exportar em IFC. Né, é só assim que a gente consegue ter realmente um trabalho colaborativo de conseguir, de cada um aqui vai escolher o software que mais gosta, né? Não tem que ter um domínio de um software só e todo mundo desenvolver nele, né? Eu achei interessante que a Miriam trouxe o dado, né, que hoje em dia tem mais de 300 softwares diferentes trabalhando em BIM, e a gente só vai conseguir trabalhar nesse meio se a gente puder trocar informação com esses softwares. Então então a gente é muito assim a favor, a gente levanta essa bandeira de que cada um pode escolher o software que quiser e eles todos têm que sim se comunicar entre si através do UFC. Bom, e daí para falar sobre BIM, a gente decidiu trazer um case nosso, que é o projeto que a gente está desenvolvendo no Parque Una, em Pelotas, para poder falar um pouquinho assim das diferentes escalas que a gente consegue abordar com o BIM. Isso. Quando a gente escolheu o que trazer aqui para vocês, a gente, né, poderia pegar um case, né, a gente tem apresentações até de um case que a gente pegou e levou o BIM ao máximo, assim, com todos os complementares trabalhando em BIM, contendo trocas de FC, tudo mais. Só que a gente pensou assim que talvez seria um dos nossos maiores diferenciais hoje é o Parque Una, né? É um projeto que a gente tem muito carinho lá no escritório, e ele nasceu, mais ou menos, a gente estava tentando lembrar, mais ou menos em 2014, e foi no momento que a gente estava 3 anos com o BIM, né? Então, eu acho legal, assim, porque até hoje a gente ainda trabalha no Parque Una, a gente ainda está desenvolvendo muitos projetos lá, então são fases diferentes de amadurecimento dentro do escritório, que eu acho que é legal, assim, que pessoas que estão entrando no BIM agora conseguem se relacionar mais fácil do que se a gente mostrasse um projeto
frenético, assim, com tudo modelado em BIM. E então eu acho que é legal assim de ver o desenvolvimento do escritório. Tinha um pequeno vídeo, é 1 minutinho só o vídeo, só para Rapidinho. explicar uma introdução do que é o Parque Una e o que é esse projeto que a gente está desenvolvendo lá. Dá para ouvir? Não, não dá. Eu acho que... Deixa ele rolando. Bom, não tem como deixar ele rolando. Mas depois qualquer coisa a gente mostra. Na verdade, a gente ia explicar um pouquinho só do processo, mostrando como foi. Mas, na verdade, a gente foi convidado pela Idealiza, né, que é a urbanizadora. E eles nos contrataram primeiro para participar do Master Plan do Parque Una, né? O Parque Una ele foi feito através de uma urbanizadora, que fez toda a parte de loteamentos e tudo mais. E eles nos convidaram para fazer o Master Plan desse projeto. Então, foi muito legal, porque a gente fez o Master Plan, depois a gente fez as edificações arquitetônicas, que dessas edificações a gente fez ainda os interiores e o paisagismo, né? Então, a gente fala que é um escopo completo, do macro ao micro. E, ao mesmo tempo, esse do macro ao micro também é a ideia de, desde a parte toda de urbanização, do Master Plan, até o detalhamento, tudo em BIM. Então, é muito bacana essa visão assim que a gente conseguiu ter nesse projeto. Isso é uma coisa importante também para colocar, que a gente sempre ouve muito assim quando a gente vai em eventos, principalmente com o pessoal que ainda não está utilizando o BIM, que a gente sempre ouve muito assim o clássico de que o BIM só funciona para fazer arquitetura e compatibilização, e qualquer coisa que fuja absolutamente este escopo fechado não funciona. Eu não posso fazer um projeto de urbanismo em BIM, eu não posso fazer o detalhamento de um móvel em BIM, eu não posso fazer interiores em BIM, eu não posso fazer qualquer coisa que não seja um prédio quadrado em BIM. E a gente traz isso porque a gente insiste muito assim que tudo isso que a gente vai mostrar aqui, na realidade, boa parte só foi possível por causa do BIM. E em diferentes escalas. Exatamente, em diferentes escalas. Muitas das coisas que a gente conseguiu viabilizar foram viabilizadas pelo uso do BIM em todas essas escalas de projeto. Então, a primeira escala, assim, a primeira etapa que a gente queria apresentar é o Master Plan. O Parque Una é um bairro, é uma urbanização de... Enfim, não teve o vídeo de 1 minutinho, eu vou contar bem rápido. É uma urbanização lá na cidade de Pelotas, fica no sul aqui do estado. É um bairro aberto de 20 hectares, com um parque central. E a gente não fez o projeto de urbanização, mas a gente fez o projeto de Master Plan de todas as edificações do bairro. Então, que seria esse trabalho de trabalhar com volumetrias, índices e regramentos volumétricos, além do plano diretor da cidade. Então, isso daí são imagens que a gente tirou direto do ArchiCAD, que é o software que a gente usa lá no escritório. E aqui a gente tem, dentro de todas essas edificações do parque, a gente já tem 9 edifícios em obras, em andamento. Isso, 9 edificações, E seguimos desenvolvendo o projeto dos próximos. Isso. E para a gente foi muito importante poder ter um modelo com todas essas edificações dentro do mesmo modelo e as informações urbanísticas de todas essas edificações consolidadas no mesmo lugar. Porque, na realidade, não adianta a gente pensar que a gente vai fazer vários edifícios no mesmo bairro se esses edifícios não se conversam. Na realidade, a grande vantagem de a gente estar projetando é a gente fazer esses edifícios conversarem, terem alinhamentos, terem cotas de fachada, terem N maneiras de se relacionarem, tanto urbanisticamente quanto formalmente. Isso, e o que a Miriam falou, que tipo assim, a gente hoje tá, não, mas visualização é a primeira dimensão do BIM, né? Então a gente quer saber das outras. Mas, gente, a visualização é muito importante também. E é uma visualização integrada, né? Ou seja, uma visualização que ela está sempre atualizada. Então a gente consegue sempre manter as edificações exatamente como elas estão lá. Então, quando vem uma edificação nova, a gente sempre tem um controle do que está sendo evoluindo no projeto, né? Então, a visualização ela continua sendo muito importante, embora seja a primeira dimensão do BIM, né? E, por exemplo, a gente tem alguns pontos aqui, por exemplo, isso aqui é uma imagenzinha assim, do boneco que a gente tem volumétrico da rua principal que dá acesso ao parque. E a gente tinha uma preocupação muito grande de conseguir fazer uma relação de edifícios diferentes, porém com uma volumetria igual.
E nos ajudou muito. E a gente tinha definido isso lá no Masterplan, quando era um volume quadrado. Quando eram volumes que nem esses aqui de trás, assim, bem puros. Exatamente. E toda a questão de a gente ter mantido este Masterplan, ter levado ele junto com o desenvolvimento dos projetos, para garantir que essas intenções arquitetônicas, urbanísticas e volumétricas fossem se concretizar no projeto. Que é essa relação ali de edificações que tem a mesma cota de topo, que tem o mesmo alinhamento de fachada, que geram uma relação formal. E aqui a gente tem uma imagem do BIMX, que é o aplicativo móvel que a gente tem do ArchiCAD, que é o que a gente usa. Esse aqui é um print do iPad do escritório, onde a gente tem um modelo, que é o mesmo modelo que a gente tem no ArchiCAD, que a gente envia o link online para os nossos clientes e que a gente usa. Então, nesse modelo aqui, a gente tem cada um dos terrenos que está modelado. As informações desse terreno estão vinculados a qual que é a área do terreno, qual que é o índice que a gente utilizou, qual que é a área privativa líquida estimada desse empreendimento, qual que é o índice de aproveitamento que a gente está utilizando e qual que é o VGV estimado dessa obra. Então, isso tudo se traduz nessa planilha. Então, a gente tem um Masterplan, que é um grande plano de massas de um bairro, mas a gente apresenta isso como valor, a gente convence os nossos clientes de que a gente pode fazer o que a gente quer, a gente pode fazer bom urbanismo, boa arquitetura, porque a gente tem a numerologia. Nós temos números, e não adianta. Quando a gente trabalha para o mercado imobiliário, a gente sempre se foca muito na arquitetura, nos conceitos, mas quando a gente tem que vender e comprovar que aquele nosso projeto é bom, é eficaz, são através de números. E números a gente tira através dessas tabelas que eles veem. A gente brinca, aperta um botão e sai todos esses números? Às vezes sim, às vezes não, às vezes tem que ter um trabalhinho. Mas realmente isso nos beneficia muito, principalmente na hora que a gente quer provar para o cliente que uma arquitetura diferente, uma arquitetura autoral, ela também é vendável e rentável. E isso é só número, né? O número é a única coisa que realmente justifica nessa hora. E isso também tem um outro ponto muito importante, que é o de nos dar liberdade para testar. Porque aqui, por exemplo, a gente tem nessa tabela, por trás dessa tabela, tem muitas fórmulas que a gente criou de IA estimado, de estimativa de área de circulação que vai ser perdida, para nos gerar uma estimativa de área de venda líquida, uma estimativa de custo de venda por metro quadrado, para nos gerar o custo geral de venda do empreendimento. E isso nos permite poder testar, se eu colocar mais 5 pavimentos, ou tirar 5 pavimentos desse prédio, eu sei qual que é o impacto que isso vai ter em termos de área, de aproveitamento do terreno, de eficiência do empreendimento e de custo geral de venda. Isso, tanto que aqui poderia ser a versão 1 e a versão 2 do mesmo teste ali de projeto, né, de edificação. Então, a gente vai começar a passar mais rapidinho, a gente tem menos de 10 minutos. E agora a gente veio para a parte de arquitetura, tá? Então, a gente vai passar mais rapidinho essa parte, mas só para vocês entenderem, assim, a complexidade desses projetos, né? Então, o OLA, vem mais para cá? O OLA, na verdade, ele foi a primeira edificação. Então, assim, o que os incorporadores eles tinham? Uma grande área de terreno que eles precisavam vender. Então, como é que eles vão botar uma edificação lá e dizer para todo mundo, olha, aqui vai ser um parque, aqui vai ser um bairro planejado e venham morar aqui, né? Porque eles precisam de pessoas comprando, investindo e acreditando nessa área. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente fez, o OLA. Um projeto um pouco mais tradicional em questões de arquitetura, né? E a gente tem ele todo modelado em 3D, né, no ArchiCAD. Isso foi lá por volta de 2014, 2015. A gente tinha ele, então, todo integrado, e não só arquitetura, como também... Ainda bem que eu tenho várias opções, né? Daí, então, além da arquitetura, a gente tem o paisagismo e toda a área condominial que a gente fez os interiores nele, né? Então, projetos totalmente integrados. Nessa fase do escritório, a gente recebia apenas estrutural em FC. Nenhum outro complementar a gente recebia. Então, o que a gente fazia? A gente tinha que pegar os DWGs que eles nos enviavam, colocar como sobreposição gráfica no nosso projeto e se compatibilizar. Então, aqui só mostrando umas imagens. Só que, para nós, já valia muito a pena mexer, né, trabalhar com BIM, né, com um processo interno de escritório, mesmo não tendo toda a interoperabilidade que a gente queria e que hoje a gente tem, porque a gente conseguia dar para o cliente as imagens e eles voltar, né, e ter umas imagens de venda exatamente como era o projeto que a gente tinha feito e que depois ainda resultava, que agora já está lá até construído, né? O Plex,
A segunda edificação também foi mais ou menos dos mesmos moldes. E aqui a gente mostra como era importante a gente ter essa relação da edificação com o master plan que a gente tinha ele todo modelado em BIM. Né? Então, a gente sempre conseguia ter essa relação na hora de projetar. Né? Então, aqui vocês estão vendo o volume de massas, que depois vocês vão ver esse aqui é o flow, que até então não tinha ainda a cara dele, né? Ele era apenas um volume, mas a gente já conseguia estabelecer as relações que a gente queria na arquitetura com o master plan. Então, sempre com o master plan em BIM e as nossas edificações iam nascendo. O Plex ele acabou tendo também toda uma integração com a parte da caixa da rua. Né? Esse projeto aqui de urbanização foi feito por um outro escritório. Né? Nós ficamos com o master plan, eles ficaram com a parte de urbanização. Então, a gente sempre conseguia ter isso atualizado e mostrar, por exemplo, como a gente cria a relação do parque entrando para dentro das edificações. Então, aqui mostrando também um pouco do hall. Também a gente fez toda a parte de interiores e paisagismo. Aqui mostrando um pouco dessa relação da caixa da rua com a arquitetura. Acho que vai indo para o próximo. Tem que pressionar. Oi? Alô? Aí. Não, e só queria comentar das vantagens óbvias também de utilizar o BIM para a questão de busca de conflitos e compatibilização dos projetos. Tanto os nossos mesmos projetos de arquitetura, interiores, como a relação do nosso projeto de arquitetura, interiores e paisagismo com a urbanização da rua, como a Cristina estava falando, e bem como outras questões ali de climatização, enfim, de escadas, N outros Acabava pontos. que a gente, por exemplo, vocês conseguem ver aqui a parte de climatização, era a gente que modelava, a gente recebia do projetista os DWGs e a gente ia lá e ia modelando. Então, algumas coisas a gente fez, que nem o estrutural a gente já tinha recebido os IFCs, mas muitas coisas a gente ia fazendo porque era para o nosso bem. Né? Hoje a gente já consegue importar essas coisas todas. O flow, então a gente mostra que a gente gosta muito desse diagrama, porque aqui está o Plex, que a gente estava mostrando agora, aqui o parque, né? E o flow é um projeto que a gente fala que a gente só conseguiu fazer ele ter a forma dele por causa das planilhas que a gente gerou através do BIM, através da informação do modelo, né? Então, ele era um projeto que ele era para ser exatamente assim, com esse formato, só que a gente queria fazer por diversas questões, né, diretrizes nossas de projeto, a gente queria que ele tivesse escala urbana, a gente queria que ele tivesse uma relação diferente com o parque. A gente estava estudando muito Yangel também nessa época, que a gente queria que tivesse a escala urbana, a arquitetura para as pessoas, cidade para as pessoas, então a gente queria que ele tivesse uma relação diferente. E aqui vocês veem que a gente basicamente parece que a gente perde metade do edifício, né? E para conseguir comprovar isso para o cliente, que olha, não, a gente quer que tenha esse formato, mas a gente jura, né, das nossas melhores intenções possíveis que vocês não vão perder nenhum dinheiro. Porque quando o cliente vê isso, ele só vê, cara, eu estou vendo metade do meu VGV indo embora. Né? O que aconteceu? Então, justamente, isso lá nas etapas iniciais de projeto, a gente conseguiu comprovar de uma maneira muito eficiente que a gente ia conseguir manter a área que já tinha estimado para aquele terreno e que mais, a gente ia dar para ele 15 apartamentos de cobertura num edifício que, na teoria, está só 2. E que ele ia poder, ainda por cima, lucrar mais. Isso, porque o metro quadrado de uma cobertura é muito mais caro, né? Muito mais valoroso. Então, tem muito mais valor. Então, a gente conseguiu, através de tabelas, números, junto com o ArchiCAD, e assim, gente, num tempo muito, muito curto, a gente conseguiu provar para eles, olha, vocês vão ganhar muito mais dinheiro com uma arquitetura assim. E, de fato, ocorreu, porque agora o Flow foi lançado ano passado e ele chegou a ter, ele tem fila de espera hoje para as coberturas. As coberturas, eu acho que ele foi vendido 90 e poucos %, e com fila de espera caso alguém desista das coberturas que as pessoas querem comprar. Então, ele realmente foi um case de sucesso. E toda essa questão assim, de documentação, e, obviamente, daí com isso a gente gerou um projeto que tem uma solução muito atípica, ele é uma grande cobertura, uma imensa de uma cobertura metálica, que dobra na fachada e depois vira o forro daquele pilotinho térreo. Então, ele gerou N tipos de soluções atípicas que a gente teve que buscar detalhamentos muito específicos. E toda a documentação que a gente conseguiu gerar dentro do nosso modelo BIM, obviamente, está ajudando. Ele está em obras agora no momento, ele deve estar na terceira ou quarta laje. Tem uma foto depois. Não, e uma coisa muito legal que a Miriam trouxe foi interoperabilidade, parametrização, colaboração. Esse projeto, interoperabilidade entre todos os complementares,
Parametrização, além das próprias do nosso software ArchiCAD, que é tudo paramétrico, a gente ainda conseguiu utilizar, integrar Grasshopper nele para fazer um painel todo ripado paramétrico aqui, que a gente conseguiu utilizar. E a colaboração é entre todos os projetistas, modelos federados e nós, internamente, na nossa equipe, a gente tinha arquitetos remotos, né, arquitetos em Santa Catarina, trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo em teamwork. Né? Então, realmente, tipo, é a integração completa do BIM. Né? Esse tipo de integração, assim, isso aí também são imagens do BIM-X, que é essa integração assim, da documentação com o modelo 3D, de poder entender aquele detalhe que está sendo desenhado não é só um detalhe 2D, ele é um detalhe 2D, mas ele está vinculado a um ponto específico de um modelo tridimensional. Isso, e aqui a gente mostra que a gente também fez os interiores e paisagismo, então aqui algumas vistas apenas dos interiores, e aqui ele na imagem de venda. É o controle do projeto, né? A gente saber que exatamente o que a gente está projetando vai ser realmente feito. Eu vou começar a passar mais rápido, porque a gente só tem 1 minuto. Tá, beleza, vamos final. A gente vai mostrar. Agora tem alguns outros projetos, a gente só vai falar alguns pontos específicos desses projetos. Esse outro projeto aqui, que é o Distrito Maker. Agora encontrei o ponto do meu microfone, talvez. Ele é um projeto bem pequenininho, mas ele teve um ponto crucial no nosso processo de amadurecimento de BIM dentro do escritório, que foi fazer, como ele é um projeto pequeno, a gente se deu ao luxo de ficar prototipando várias maneiras de trocar informação IFC com a estrutura. E como ele tinha uma laje nervurada, então a gente teve assim, a laje nervurada geralmente gera um modelo pesadíssimo. Então a gente se deu ao trabalho de ficar trocando N maneiras de amadurecer os tradutores IFC para a gente poder utilizar ali, para a gente ter no nosso modelo a laje nervurada modelada pelo estrutural. Então a gente fez várias trocas, N e-mails e tentativas até a gente conseguir ter dentro do nosso modelo exatamente a estrutura lançada pelo projetista estrutural. Por quê? Nesse modelo, a gente tinha a questão assim, de ter a laje nervurada aparente. Então, a gente queria modular as alvenarias internas com as nervuras da laje. Isso a gente só ia conseguir ter tendo essa informação precisa. E assim, para vocês saberem, a gente também utiliza muito o Tecla para poder fazer as compatibilizações, né? E daí depois gerar os relatórios. Então, acaba que isso tudo entra no nosso fluxo de projeto. E eu acho que agora esse é o último, né, que a gente trouxe. O IN, também aqui mostrando algumas imagens. Ele completamente modelado, também a gente fez interiores e paisagismo. Quando eles pediram para a gente fazer o projeto do IN, eles falaram, a gente quer um Flow 2, porque o Flow foi tão bem, foi um sucesso de vendas, que a gente quer um exatamente igual agora, o número 2. A gente não tem como fazer isso, né? Não tem como ter um segundo Flow. Então, a gente acabou conseguindo fazer algumas investigações aqui de projeto. Como nós tínhamos feito o Master Plan, a gente conseguiu mudar os terrenos para fazer com que a gente tivesse uma volumetria diferente, e sempre pensando nos projetos integrados, e a gente conseguiu chegar nessa forma. Daí a gente também fez alguns estudos, aqui também é toda a parte de interiores, toda a parte de documentação, planilhas para o paisagismo, o BIM-X no celular ou no iPad, no tablet, os modelos federados, né? E aqui é uma imagem de como está ficando hoje o Parque Una. A gente sempre gosta de terminar com algumas imagens, a gente brinca que o Parque Una é a nossa Brasília. Então, tudo isso que a gente está falando, todas essas questões que a gente colocou muito, a gente fala muito da tecnologia do BIM, mas o BIM serve para nos viabilizar coisas reais, né? Para nos permitir, para que a gente tenha mais tempo como arquitetos, para que a gente possa investigar, para que a gente possa criar projetos, obras e cidades melhores. Então, a gente gosta muito de terminar assim, dizendo tudo isso que a gente apresentou está virando realidade, a gente convida quem quiser visitar Pelotas. É uma cidade muito legal e vale a pena já conhecer o parque, que está muito bacana. E dá para brincar lá também. E ali nessa imagem dá para ver um dos nossos sócios se divertindo na frente do Flow, no escorrega do parque. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, na sequência, agora a gente vai abrir um espaço então para o debate, para perguntas. Eu vou convidar os palestrantes anteriores também para subir. E aí nós estamos então disponíveis. Eu sou o arquiteto Fernando Brentano, aqui de Porto Alegre.
Sou coordenador do Grupo BIM das BEA desde 2010. Também sou um pioneiro aqui no Rio Grande do Sul na introdução dessa tecnologia. E, bom, eu não sei se vocês vão ter o microfone para falar ou não, mas, por favor, se manifestem. Eu vou só fazer uma breve introdução, que, ao ver esses trabalhos desses escritórios, eu só não conhecia o nosso colega lá do Ceará, mas, vamos dizer, vocês estão vendo que o BIM não é só um software, o BIM é um processo mesmo, e que envolve toda a cadeia. E nós, hoje em dia, num mundo que é completamente diferente do tempo que eu, pelo menos, me formei, que eu aprendi a trabalhar em arquitetura com papel, né? Hoje em dia, a gente está com o celular fazendo quase tudo. Então, obviamente, que o nosso fazer de arquiteto também mudou completamente. Nessa plateia, não sei, alguém de vocês aí, quem são as pessoas que trabalham com BIM já conhecem e dominam o assunto? Tá, mas conhecem. Então, a gente está vendo que é uma participação pequena ainda dos colegas. E o que eu ia dizer sobre isso é o seguinte, que a gente tem diversos estágios de BIM no mercado. A gente tem pessoas que não conhecem BIM, tem pessoas que são interessadas, e a gente tem pessoas que estão altamente capacitadas, como vão dizer os nossos colegas aqui que apresentaram os seus trabalhos, né? Mas a gente tem uma diferenciação muito grande e que, obviamente, a tendência de todo o mercado de produção de arquitetura, de engenharia ou de, vamos dizer, o AEC, né, que é Arquitetura, Engenharia e Construção, está todo eles direcionado nessa rota, e que quem não entrar na rota realmente vai ficar complicado de trabalhar. Alguém aí de vocês quer fazer uma pergunta? Senão eu vou passar aí talvez a palavra para os nossos colegas, por favor. Bom dia, meu nome é Nilson, sou arquiteto ali em São Luís, Maranhão, também executo obra pública, equipamentos esportivos, praça, e eu gostaria de saber quais são os maiores desafios, ou então as soluções encontradas para entregar quantitativo das armaduras em BIM, das estruturas de pré-fabricados. Bom, essa é uma pergunta, vou dizer, basicamente para os projetistas de estrutura. E esses softwares, eles já vêm com eles já fornecem totalmente a informação de quantidade, peso, por viga, por isso, por aquilo. Eu não sei se a Miriam, que é a dominadora também desse assunto. Eu não sei se o Gustavo trabalha com essa input de dados, mas quando a gente recebe nessa parte da coordenação, compatibilização, os complementares, a estrutura a gente não tem essa visualização da parte da armadura, tá? Inclusive porque a maior parte dos projetistas aqui no Brasil ainda trabalha com software que é o TQS. E eles extraem essa informação já diretamente desse software. Softwares mais complexos, como Tecla, Structure, por exemplo, né, que vocês trabalham com Tecla BIMsite, né, para fazer a compatibilização. Esse software provavelmente deve extrair esse tipo de informação, mas são softwares mais sofisticados e com certeza têm um custo mais elevado. É isso mesmo. Dentro do TQS é possível fazer essa extração de quantitativo. Está fugindo um pouco. E é assim que a gente tem recebido quando a gente está trabalhando nesses projetos multidisciplinares. Por exemplo, aquele projeto que a gente citou da indústria, lá da estação de tratamento de água, a gente fez a parte metálica e o concreto foi feito por um colega nosso, e todos os quantitativos foram extraídos a partir do TQS, nessa parte de concreto, né? O software do calculista de estrutura, ele já tradicionalmente fornece essa informação, acho que inclusive há bastante tempo, não só, vamos dizer, na plataforma BIM, antes do TQS
ser BIM, ou vamos dizer, fornecer IFC, ele já fazia esse tipo de informação. Até eu ia dar um adendo que, assim, eu sou também instrutora de software, né? E uma das coisas que me perguntam muito eles pensam, Cristine, tem como eu fazer toda a parte de hidro no ArchiCAD? E eu sempre digo assim, tem, mas para qual é o teu objetivo? Porque se é só modelar o hidro, porque eu quero ver onde vem encanamento, né? Ou se eu quero que fique aparente para minha arquitetura, isso sim. Agora, existem softwares específicos para calcular hidro, que daí o engenheiro não vai utilizar um ArchiCAD. Ele pode usar o ArchiCAD para outras coisas, ou o Revit arquitetônico, né, para outras coisas. Agora, para fazer cálculo, tem que ser o software específico. E daí sim, esse software específico que vai tirar todos os teus quantitativos, que é o que o pessoal falou. Então, assim, tem que entender que existem os softwares de arquitetura que podem visualizar infraestruturas, né? E existem os softwares que calculam essas infraestruturas e tiram toda a parte de parametrização delas e das quantidades, orçamentos, tudo. Então, sempre acho que tentar focar nos específicos. A gente também modela toda essa parte de map, né? E a gente trabalha com o software da Autodesk. E na parte de map, que é o Mechanical, Electrical e Plumbing, que é a parte de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, a gente tem que colocar algumas coisas de cálculo e tem essa possibilidade. No ArchiCAD também tem o Modeler, não sei se vocês conhecem. Sim, que também mas ele só modela. Só modela? Ele não calcula. Ele é software para tu visualizar. Tu pode modelar até o joelho, tudo, tu vai ver tudo, mas ele não vai calcular. Case que eu apresentei, o projetista de ar-condicionado, ele trabalhou com o modeler, né, do ar-condicionado. Então, no caso da Autodesk, a gente consegue colocar essas informações, imputar essas informações de fluxo, por exemplo, de ar, né, de hidráulica tal, e colocar esses dados. Mas, por exemplo, no Revit Structural, a gente nunca vai chegar nesse detalhe aí da armação, né? E isso vem sendo extraído do TQS, acho que com um nível satisfatório, né? Da nossa experiência, a parte de armadura dá até para extrair no Revit, quando a gente trabalha com concreto. Tem um plugin que chama Repair, está lá dentro da ferramenta. E hoje a gente tem vencido essas dificuldades com os softwares, já que eles são softwares estrangeiros, desenvolvidos para uma outra realidade, na maioria dos casos não estão compatíveis com as normas locais. Aí por isso que a gente tem adotado o uso do Dynamo e dessas ferramentas paramétricas de programação, dá um pouquinho de inteligência ao software para vencer a barreira. Hoje a gente consegue tanto dimensionar quanto extrair quantitativos de todas as disciplinas que a gente trabalha, que são basicamente arquitetura, instalação hidrossanitária e da parte elétrica. Então, até mesmo a parte de baixa tensão, toda a parte de baixa tensão a gente tem conseguido trabalhar. Foi um grande desafio, mas utilizando as ferramentas, hoje a gente tem conseguido um resultado muito satisfatório, inclusive com a capacidade de customizar os entregáveis para cada cliente. Acaba que cada empresa tem uma forma de receber esses quantitativos e a gente tem conseguido customizar essa extração de dados. Alguém mais tem alguma solicitação de pergunta? Bom, por favor. Não. ArchiCAD, isso. A diferença do Revit para o ArchiCAD. Olha, são dois softwares para projetar arquitetura, são parametrizáveis, trabalham na tecnologia BIM, entregam tudo o que o BIM solicita e, vamos dizer, praticamente, são interfaces diferentes, mas fazem a mesma coisa. Então, depende da tua escolha, onde tu te sente mais à vontade para trabalhar. Eu não diria que tem um que é ou melhor ou pior que o outro. O ArchiCAD, eu diria que é mais intuitivo, e o Revit, ele é mais, compatível com toda a família da Autodesk, que é uma empresa de um porte maior.
E também não podemos esquecer que a gente tem outros players entrando no Brasil, né? Então a gente tem um software agora italiano que está se mostrando aí bastante interessante, que chama ACA, ACCA. Além da performance dele com a arquitetura também, ele tem a parte financeira, o custo do software muito atrativo. E a gente tem o software da Bentley, que também está se direcionando muito para a infraestrutura. Então, por exemplo, projetos de porte maior, como o de vocês, tem algumas pessoas já usando, é um ferramental mais caro tal, e menos acessível para nós, né, que temos um escritório de arquitetura tal. Mas é o que o Fernando falou, depende de como que você vai se adaptar melhor com o software. A gente faz um trabalho de projeto de vedações, em BIM, então, dentro do ferramental que a gente usa, que é o da Autodesk, o Revit, ele vai até a parede, o wall. O que tem dentro da parede, ele não vai. Então, não conseguia colocar os blocos, porque eu faço bloco a bloco, drywall, guia a guia, tal. Então, em 2013, nós contratamos uma empresa que fez um plugin dentro do software Revit para colocar toda essa estruturação do nosso projeto de vedações. Então, nessa parte da minha empresa, por exemplo, eu sou meio que casada com esse software. Mas na parte de modelagem, a gente já vem também introduzindo a parte do ArchiCAD. Então, a melhor coisa é a gente sempre pensar no OpenBIM, né? Essa questão do software fechado, só trabalhar numa plataforma, isso não vai existir, né? Não deve existir. Até eu queria falar um adendo que, assim, eu comecei a trabalhar com BIM em 2012, né? Um ano depois que a Ideon já estava implementando. E naquela época, os softwares eles eram completamente diferentes. Eram realmente muito drásticas assim, a diferença do Revit para o ArchiCAD. O que se falava na época era que o ArchiCAD é mais intuitivo, mais maleável, mais fácil. E o Revit ele é mais de engenharia. Hoje em dia, o que eu vejo? Tanto eu e o André, a gente conhece os dois softwares, né? O André também já mexeu em Revit, eu já aprendi Revit também. E o que eu vejo? Que a cada ano que passa, um pega uma coisa boa do outro. Tá? Então, hoje, embora a forma de mexer são diferentes, porque continuaram cada um na sua, mas as ferramentas internas estão muito parecidas. Tá? Então, assim, naquela época, eram duas vidas, assim, à parte. Hoje eles já estão, um vai imitando o outro, porque é óbvio, né? É inteligência de mercado. O que o teu concorrente está fazendo bem, eu vou lá e vou fazer também. Embora às vezes demore uns 2 anos, mas eles fazem. Então hoje já estão muito mais parecidos. Mas eu acho que assim, quem tem aqui o intuito de realmente dominar a BIM, entrar para o mundo BIM, eu acho que no momento que tu é BIM Manager, primeiro que tem que ser Open BIM, tem que entender que o teu parceiro, o teu projetista vai mexer em outro software eventualmente. E eu acho que é muito importante ter domínio de um maior número de ferramentas BIM também, ou pelo menos entender a complexidade, ou para que cada um se presta. Né? Eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas. Né? Embora eu adoro ArchiCAD, posso dizer, acho que também André, sim, Brentan também, então a gente adora a ferramenta que a gente utiliza, mas, eventualmente, tu vai precisar entender o que a outra faz, ou os limites de cada uma. Então, é importante estar em aberto e aprender o máximo possível. Isso aí é colocar um ponto mais assim para quem quiser implementar BIM. Eu acho que o mais importante entre as plataformas é escolher a plataforma que mais se identifique, o que tu vai se dar melhor com ela. Porque é importante assim tu ter a maneira de utilizar a ferramenta tem que ser uma ferramenta que tu esteja muito confortável para utilizar ela. Esse é o principal. Tem mais uma pergunta aqui na plateia. Só para dizer, a melhor ferramenta é aquela que tu te sente à vontade nela, que é a extensão do teu braço. E o que a gente recomendaria foi que o grupo BIM das BEA fez quando nós começamos a trabalhar, que foi em 2010, 2011, para implantar BIM aqui no Rio Grande do Sul. A gente pesquisou os dois softwares, então sugiro que conheça um pouco de um, conheça um pouco do outro. Tem curso, tem o YouTube. Hoje em dia, quando a gente fez, não tinha o YouTube, faz uma diferença bárbara. E aí vocês podem ver qual que é mais confortável. Olá, eu sou arquiteta e a minha pergunta é, normalmente em apresentações de BIM, aqui vocês também, se mostram projetos grandes, enormes. E a minha questão é, o BIM hoje é viável para pequenos escritórios, assim, pensando em arquitetos autônomos que trabalhem sozinhos ou com estagiário, e que trabalhem em obras de casas, coisas menores realmente. Tipo, é viável financeiramente e tudo mais, hoje em dia ou ainda não? É perfeitamente viável.
Nosso escritório é um escritório menor do que os escritórios que estão aqui presentes. Nós trabalhamos com retrofit, trabalhamos com projeto de casa, fazemos interiores, que nem a Cristine disse, a gente faz diversas coisas. O BIM dá para fazer qualquer situação dessas, não tem problema nenhum. Inclusive, na parte de infraestrutura do software, não sei se vocês sabem, o CAL, né, quem paga o CAL, ele tem uma parceria com a Graphisoft para o software. Sim. O ArchiCAD Solo, onde você interage sozinho, justamente é para profissional autônomo, onde você não vai ter workshare, ou seja, por exemplo, no meu escritório tem 4 ou 5 arquitetos trabalhando no mesmo projeto. Então, onde a gente tem essa funcionabilidade aí do software. Mas no caso do Solo, no caso de arquitetos autônomos, ele funciona muito bem e é uma boa ferramenta de entrada. E eles trabalham com valores bem abaixo de mercado para quem é aderente do CAL, quem paga o CAL, né? Até o valor desses softwares, né? Hoje eles estão tão caros, principalmente porque eles são vendidos, na verdade, em euro, né? Ou pelo menos o da Graphisoft, acho que a Autodesk em dólar. Então, por isso que está um valor elevado. Mas eu acho que a gente tem que, pelo menos eu falo assim, pessoalmente, perder um pouco essa ideia que a gente tem que arquiteto é um note e deu, né? Eu sempre faço analogia dos meus pais que são dentistas. Se eles não comprarem uma cadeira de dentista, eles não trabalham. Se eles não comprarem instrumento de dentista, eles não trabalham. Então, a gente tem que perder um pouco essa ideia de que arquitetos não tem que comprar software, né? Eles, né, compra primeiro esses de entrada, usa o demo por um mês, compra um de entrada que é bem mais barato, parcela, fica um ano com ele, no ano seguinte vai lá, investe e parcela também. Porque a gente tem que entender que isso a gente tem que cobrar para conseguir pagar esse tipo de coisa, né? Senão não tem por que a gente ter escritório. Mas realmente é um custo, mas acho que tem como viabilizar. Acho que às vezes a gente tem muito medo, a gente nem sabe quanto custa, mas a gente já tem um medo, né? Então acho que a gente, né, se arrumar tudo, programar tudo direitinho, consegue, sim. E sim, para projetos pequenos, para reforma, assim, se tu pegar um projeto nosso de interiores, se tu isolar ele, pegar só aquele hall, ele é um projeto pequeno. A gente faz até lavabo, gente. A gente pega o lavabo lá da área condominial e a gente faz o projeto inteiro em ArchiCAD. Né? E isso se compensa principalmente, acho que para um escritório pequeno, pelo tempo que tu vai ganhar. Assim. Eu vejo colegas meus que se formaram comigo que estão lá se matando para inventar um detalhamento no SketchUp para fazer uma marcenaria. É uma perda de tempo absurda. Assim. Eu acho que se ganha pelo tempo que tu vai conseguir ganhar nesse tipo de coisa, por menor que seja o projeto. E uma outra coisa para complementar é que quem trabalha nesse nicho normalmente também está envolvido com a obra. E se está envolvido com a obra e usar o software adequadamente, ele vai ganhar muitas outras coisas, como extração de quantitativos e uma série de coisas que não sabe, que a gente normalmente não usava anteriormente. Fora isso, que quem trabalha, vou dizer, nesse nicho e trabalha com obra ou coisa desse tipo, o projeto não termina na entrega, porque tu está envolvido até o final, então tu tem possibilidade de estar sempre atualizando, ou seja, o teu projeto é constantemente um as-built, ele vai acompanhar a obra, tu tem uma documentação perfeita e tu vai ter, eu tenho certeza que tu vai ter muito retorno. E isso que a Miriam falou de ter essa possibilidade de comprar um software para esse solo, é uma maneira super boa de entrar, tá? E o software, para quem não sabe, vou dizer que tu adquire a licença, tu vai passar o resto da vida pagando uma mensalidade de manutenção desse software. E quem não vê isso como uma realidade é porque não se dá conta da grande vantagem que é ter essa manutenção. Porque esses softwares, a Cristina acabou de dizer que eles eram muito diferentes. O primeiro ArchiCAD que eu comprei e o de hoje são quase softwares separados, sabe? É a mesma lógica, a mesma estrutura, mas eles são completamente diferentes. E a mesma coisa com o Revit. Então, a gente tem que ter em mente que nós temos que investir em nós. E esse é o nosso instrumento de trabalho. Como é que a gente vai pensar em evoluir profissionalmente se não investir no nosso instrumento de trabalho? Só para complementar, eu acho que até o meu depoimento final traz muito disso, né? Quando a gente começou a usar as ferramentas lá em 2007,
A intenção era exatamente essa. A gente tinha assim, um desgaste enorme, por exemplo, na época, em trabalhar com AutoCAD e levar para um software de modelagem 3D para fazer a apresentação de projeto, ou seja, a visualização que a gente falou durante as nossas apresentações. Era uma perda de energia, perda de tempo, perda de informação fantástica. E aí ele falando muito sim, abertamente, hoje tem soluções que custam da ordem de R$ 180 por mês. E eu acho que isso é bem acessível para todos nós arquitetos. Isso. E a plataforma é aberta, a que a gente usa, por exemplo, você pode aderir por 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então isso é muito dimensionável. Se tem uma sazonalidade dentro do escritório, acaba que sai um pouco mais caro pagar 3 meses. Mas às vezes é o que dá para pagar, às vezes é o projeto que está envolvido, que você precisa desenvolver. Então, isso está muito relacionado ao plano de negócio de cada um. Agora, definitivamente, eu aconselho realmente a utilizar. O ganho de produtividade é enorme. Os diferenciais que a gente consegue oferecer para o cliente também são enormes. Eles fazem a diferença hoje, muitas vezes, na escolha entre um profissional e outro, dependendo do nicho de atuação. Não porque vai ser nessa ferramenta, mas porque, como os colegas mostraram, um trabalho fantástico. Acho que se fosse desenvolver no método tradicional, vocês não conseguiriam chegar num tempo tão rápido nas soluções, nas simulações que vocês conseguiram, assim como a gente. Então, acho que não tem saída. É o melhor caminho a se trilhar. Bom dia, eu sou a Bruna, sou arquiteta e eu estou cursando a pós-graduação no IPOG em Master BIM para me tornar o que vocês são hoje. A gente sabe que implementar e implantar o sistema BIM, né, o processo BIM hoje é muito difícil. Como que vocês, no escritório de vocês, conseguiram entrar nesse mercado, de certa forma, 100% positiva, pelos resultados que vocês mostram? E a equipe de vocês, como vocês conseguiram capacitar todas as pessoas para conseguir atender todo o mercado, enfim? Antes de passar a palavra, eu não diria que é difícil. Eu diria que, antes de tudo, é extremamente prazeroso. Porque quando tu te dá conta da toda a possibilidade que tu tem de atuação como arquiteto, eu não vejo como difícil. Para mim, hoje, olhando, é muito mais difícil trabalhar com CAD. Assim, eu acho que tem que ter, primeira coisa, eu diria desapego. O primeiro projeto que for fazer em BIM não vai ficar perfeito. Porque hoje, quando eu lembro dos primeiros projetos que eu fiz, né, na Ideia 1, quando eu aprendi BIM, a gente não usava tanto o 3D, mas, claro, era uma outra época, né? O 3D do ArchiCAD não era tão bom que nem ele é hoje, que parece até um sketch, né? Então, a gente, primeiro, o que foi o nosso primeiro pensamento? A gente chegou num nível de DWG maravilhoso. A gente tem que, agora, com o ArchiCAD, chegar nesse mesmo nível. Então, nosso primeiro intuito era chegar com a graficação 2D. A planta baixa e os cortes e fachadas tinham que estar perfeitos. Mas era isso. Se tu entrasse no modelo mesmo, meu Deus, era uma bagunça. Né? Então, mas a gente botou objetivos pequenos. Então, primeiro, a gente tem que entregar aquilo que a gente entregava no DWG, a gente tem que entregar exatamente igual, no mesmo nível, para não baixar o padrão. Imagina, nossos clientes, pô, vocês eram super bons antes, agora... Né? Então, a gente chegou nesse primeiro objetivo. Depois que a gente chegou nesse objetivo, agora a gente tem que começar a fazer corte perspectivado, a gente tem que começar a gerar documentação 3D, tem que começar a tirar as coisas que no DWG a gente não conseguia. Beleza. Agora, daí foi até esse objetivo, tá, agora a gente tem que começar a tirar as quantidades. E assim foi indo, entendeu? Então, a gente teve o nosso tempo de maturidade. Eu entendo que agora, quem entra hoje, como o BIM já está se falando há mais de 10 anos, quem entra hoje já tem essa ansiedade de querer estar no patamar de quem está há 10 anos se desenvolvendo. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma e ser generosos com nós mesmos, né? Calma, a gente está entrando agora, a gente vai ter que aprender certas coisas. E, assim, sobre equipe, sobre desenvolvimento de equipe, no começo,
o Marcos, que junto do Brentano, em 2010, 2011, começaram a implementar a ArchiCAD aqui em Porto Alegre, ele que nos treinava. Então, quando eu entrei em 2012 no escritório, André também em 2013, a gente sentava com ele umas 2 horas por dia e ele mostrava o software. Só que não era assim, era assim, saía dali e já ia passar projeto para o software. Então, era um comprometimento nosso também. Eu fazia uma listona, uma lista gigante, final do dia o Marco sentava comigo do meu lado e a gente ia olhando item por item. E muitas coisas ele não sabia, porque ele também estava aprendendo, mas era assim que a gente ia indo. Quando tu tem uma equipe maior, até quando tu é estudante de arquitetura, nos ateliês, tu consegue ter essas trocas, porque daí tem mais gente envolvida. Quem trabalha sozinho, ou tem 1 ou 2 colegas, vai para o YouTube. Se joga no YouTube, tem um monte de tutorial, tem um monte de curso online, tem um monte de coisa. Então, acho que vai indo por aí. E os treinamentos, hoje a gente não faz mais treinamento interno, hoje os treinamentos, a gente já contrata pessoas que já sabem o software, mas porque está cheio de curso aí, né? Então o pessoal consegue se virar. Só queria fazer um merchan aí das BEA, se você tiver interesse, o fascículo 1 do Guia ASBEA é free download, dentro você entra no asbea.org.br, é exatamente sobre a implementação de BIM no escritório de projeto. Então, você vai ter lá a separação entre parque informático, treinamentos, entregáveis. Né? Então, a Cristiane, né, falou bastante sobre entregáveis, mas tem todo esse dimensionamento do parque informático, do treinamento. No meu escritório também a gente passou várias fases de treinamento, daí vem crise, aí tem que reciclar a equipe, aí tem que treinar de novo. O ano passado mesmo nós tivemos um retreinamento em MEP, por exemplo. Então, é investimento contínuo, mas que nem foi falado aqui, a gente tem que se autoinvestir mesmo. Bom, pessoal, nós temos que encerrar agora, porque já passou o nosso prazo e tem um outro evento agora. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu pelo menos, eu acho que nós estaríamos disponíveis ali fora, então, porque agora a gente tem que realmente encerrar. Eu agradeço a todos a presença e muito obrigado.